Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast. E hoje, minha gente, é dia de começarmos um livro novo nesse canal. Vamos ler Atos 1, 2, 3 e 4 e Salmos 110. Já finalizamos ali a passagem dos 4 evangelhos e agora a gente vai ver aí a pós-ressurreição de Cristo, como que sucedeu tudo as coisas, tá? Então já te convido para você ficar com a gente até o final, que no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então abra sua Bíblia aí em Atos 1, a ascensão de Jesus ao céu. No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus. Depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles com muitas provas indiscutíveis de que estava vivo, aparecendo-lhes por um período de 40 dias, nos quais falava acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa do meu Pai, da qual falei a vocês. Pois João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos lhes perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não compete a vocês saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas, enquanto eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles e lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi elevado aos céus, voltará da mesma forma que o viram subir. Matias é escolhido para substituir Judas. Então, eles voltaram a Jerusalém, desde o monte chamado das Oliveiras, cuja distância da cidade é de uma caminhada de sábado. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se dedicavam unânimes à oração, com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas e disse: Irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Ora, com o pagamento que recebeu pelo seu pecado, Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio e as suas vísceras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que, na língua deles, esse campo passou a chamar-se Aceldama, isto é, campo de sangue. Porque, prosseguiu Pedro, está escrito no livro de Salmos: fique deserto o seu lugar, não haja ninguém que nele habite, e ainda que outro ocupe o seu ofício. Portanto, é necessário que escolhamos um dos homens que estiveram conosco durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu entre nós, desde o batismo de João
até o dia em que Jesus foi elevado dentre nós às alturas. É preciso que um deles seja conosco testemunha da sua ressurreição. Então indicaram 2 nomes: José, chamado Barsabás, também conhecido como Justo, e Matias. Depois oraram: Senhor, tu conheces o coração de todos. Mostra-nos qual destes 2 escolheste para assumir este ministério apostólico que Judas abandonou, indo para o lugar que lhe era devido. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim, ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Atos 2. A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna? Partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfília, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós o ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. A pregação de Pedro. Então Pedro levantou-se com os 11 e, em alta voz, dirigiu-se à multidão: homens da Judéia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouça com atenção. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Ainda são 9 horas da manhã. Ao contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima, no céu, e sinais embaixo, na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita, não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua exulta. O meu corpo também repousará em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizeste conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes com franqueza
que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isso, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus, e todos nós somos testemunhas deste fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declarou: O Senhor disse ao meu Senhor: Senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto: este Jesus, a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: Salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. A comunhão dos cristãos. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 3. Pedro cura um mendigo aleijado. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Um aleijado de nascença estava sendo levado para a porta do templo chamado Formosa. Ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Ao ver que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou com atenção para eles, esperando receber alguma coisa. Pedro disse: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho dou a você. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. De um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo o viu andar e louvar a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pedro prega no templo. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Quando viu isso, Pedro lhes disse: Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus,
a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora este tivesse decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus é que o mesmo nome fortaleceu este homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus. É necessário que o céu o receba até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois Moisés disse: O Senhor, o seu Deus, levantará dentre os seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram estes dias. Vocês são herdeiros dos profetas e da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vocês, para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Atos 4. Pedro e João perante o Sinédrio. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia,
Para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. As orações dos primeiros cristãos. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacite os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Os discípulos repartem seus bens. Da multidão dos que creram, um era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Salmos 110. Salmo de Davi. O Senhor disse ao meu Senhor: assente-se à minha direita, até que eu faça dos seus inimigos um estrado para os seus pés. O Senhor estenderá o cetro do seu poder desde Sião. Domine no meio dos seus inimigos. No dia da sua batalha, o seu povo virá voluntariamente. Com santo esplendor, desde o romper da alvorada, os seus jovens virão como o orvalho. O Senhor jurou e não se arrependerá. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à sua direita. Ele esmagará reis no dia da sua ira. Julgará as nações, amontoando os mortos, esmagará governantes por toda a terra. No caminho, beberá de um ribeiro e assim erguerá a cabeça. E assim nós finalizamos a nossa leitura de hoje, lendo aí Atos, né, do capítulo 1 ao capítulo 4, falando aí de um período já do início, vamos dizer assim, da igreja primitiva, né? Então é o início ali até principalmente ali liderado por Pedro e João, né? De coisas que foram acontecendo, né? Do evangelho sendo espalhado, né? E do poder do Espírito Santo entre eles ali, testemunhando sobre o que Jesus foi,
o que era, né, e o que é e ainda o que será. Exatamente. E aqui a gente começa nessa leitura de Atos, né? Quem escreveu Atos? Foi Lucas, gente. Tanto é que no primeiro versículo ali em Atos 1, né, fala: "No meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a fazer e a ensinar até o dia em que foi elevado aos céus." Então, esse Teófilo é o livro de Lucas pra gente, tá? Então, é só para entendermos. E qual é o contexto aqui que ele foi escrito? E só um detalhe, né, interessante, Lucas, gente, não foi um dos discípulos, né, isso é importante, porque às vezes acha que Lucas, né, por escrever tanto, por escrever o Evangelho de Lucas, por escrever Atos, né, que também é um livro aí essencial para o Evangelho, né, um livro aí bem interessante, né, achar que ele é um dos 12 discípulos, mas ele não foi. Lucas veio a surgir já ali quase na época de Paulo, né, Paulo. Então ele era um médico e ele era muito estudioso. Então isso, né, que faz ali Lucas ter esse respaldo assim na Bíblia, assim, porque ele estudava, ele ia, perguntava, relatava as coisas, ia escrevendo, né? Então é isso aí que faz, né, Lucas ter dois livros aí no Evangelho, né? Mas a gente vai ver também depois Paulo, maior parte ali do Novo Testamento sendo escrito pelas cartas de Paulo. Exatamente. Então, Lucas não foi nem seguidor, ele nem viu ali presencialmente Jesus. Então, foi tudo relatos que foram contados a ele, tá? E aqui, nesse momento de Atos, né, começa o ministério de Pedro. Quando a gente terminou os evangelhos, gente, lembrando aí o capítulo anterior, o episódio anterior que a gente postou ali, principalmente ali em João, mostra, né, quando Jesus volta para os discípulos, né, depois que já passou, vamos dizer assim, algum tempo, não dá a entender que passou algum tempo, e que Pedro estava voltando a pescar. E aí Jesus aparece novamente e dá aquele chacoalhão para Pedro, falando que Pedro necessitava apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas e tudo mais. E foi assim que a gente finalizou os evangelhos, ali os 4 evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, finalizamos daquele jeito e começamos Atos já mostrando ali esse posicionamento de Pedro, né? Então, isso que é bacana. Não foi um chacoalhão à toa ali. Pedro entendeu o chacoalhão e o chamado que ele tinha, né? Então, aqui mostra esse estabelecimento da igreja, né? Por quê? Aqui mostra que eles estavam naquele momento onde precisava decidir quem iria substituir Judas. E um pouquinho antes, né? Só tocando nessa parte ainda de ascensão de Jesus, que vai até o versículo 11 ali, tem uma parte que me chama a atenção, né? E que eu vejo que vale a pena a gente refletir nisso. Que fala ali, né, que Jesus ainda ficou aparecendo, né, entre os apóstolos, entre alguns que acompanhavam também os apóstolos, durante 40 dias, conversando com eles e tal. E fala ali no versículo 6 que então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vai restaurar o reino de Israel? Né? Então, novamente, aquela preocupação, né, que, vamos dizer assim, Judas tinha muito também, né, mas o povo tinha: quando que o Senhor vai restaurar? Quando o Senhor vai vir como rei, né, aqui para o povo de Israel? E a resposta de Jesus, que está no versículo 7, fala: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e todos os confins da terra. E o que me chama atenção nisso, gente? Jesus respondendo para o povo sobre o fim do tempo, sobre quando ele voltaria, a resposta dele: não importa, não cabe a vocês saberem disso. O que cabe a vocês é evangelizar. É isso, né? A gente tem visto muitos rumores, muitas pesquisas, né, coisas falando sobre: nossa, o fim dos tempos está próximo. Olha, tem sinais no céu, tem sinais nisso. O dia tá virando noite, tá vendo o sol de fogo. Então, tipo, é muita coisa. E quando você começa a ler, até em Atos mesmo, você já vai ver ali
Pedro falando, já estamos vivendo o fim dos tempos, porque como disse o profeta Joel, no fim dos tempos haveria profecias, pai estaria profetizando e tal. Enfim, isso daí vai ser ali no capítulo 2. Mas é interessante da gente saber que naquele momento Jesus já respondeu para eles, não cabe, não se preocupe, é isso. Quer ter uma preocupação, né? Vamos dizer assim, uma preocupação verdadeira, uma preocupação cristã, se preocupe em evangelizar. É isso que cabe a nós. Exatamente. Que às vezes a gente fica perdendo tempo com algo que a gente não tem domínio nenhum, né? A única coisa que a gente tem domínio é conseguir pregar o evangelho para tentar salvar a vida das outras pessoas, porque nem salvar a gente consegue, né? A gente só consegue espalhar o evangelho. E é essa intenção ali, né, que Jesus queria iniciando com os discípulos. E a gente vai ver até ali mais para frente na leitura que o Jason fez de Pentecoste, o aumento que foi desses seguidores de Jesus, né? Que a gente vê esse impacto que é após a ressurreição dele, mostrando exatamente que foi cumprido as escrituras. E nesse de ser cumprido as escrituras é o que embasa ali Pedro a mostrar que era necessário alguém substituir Judas. E é legal nessa leitura que a gente vê em nenhum momento os discípulos também castigando Judas, falando algum mal dele ou algo do tipo. Não, eles olham e falam assim, olha, era necessário a atitude de Judas, porque estava escrito lá em tal, que alguém iria entregar Jesus e tudo mais. Então, mostrando que Judas, querendo ou não, ele fez parte do ministério, sim, de Jesus, ele foi alguém importante e ele foi alguém necessário para se cumprir o que Deus já tinha dito, né? Então, ali não mostra essa raiva, né? E essa tristeza por Judas. Então, esse momento onde eles buscam alguém para substituir Judas, não é alguém para substituir assim nossa, precisamos de alguém bom porque tinha Judas. Não, era assim, Judas foi necessário, então era necessário 12 pessoas. Então, já que ele foi embora, né, vamos dizer assim, largou o ministério, que foi o que ele escreveu aqui, precisa de alguém para substituir. E eles não substituem alguém assim por olhar e falar assim, nossa, pelo seu jeito e tal, vai ser você, viu, Matias? Não, eles veem duas pessoas que caminharam junto, né? Porque Desde o batismo, né, que eles falam, né? Porque além dos discípulos, dos 12 escolhidos, gente, a gente não pode esquecer que Jesus tinha outros seguidores também, né? Então, ele caminhava junto com os 12, mas tinha pessoas que caminhavam junto com ele ali, querendo estar junto, aprendendo e tudo mais. Então, esse Matias e o Barsabás eram pessoas que estavam ali junto, igual o Geiso falou, desde o batismo ali de João Batista até a ressurreição de Cristo, porque eles queriam alguém que já tinha testemunhado ocularmente o que Jesus havia feito, né? E aí eles oraram tudo, mostrando esse mesmo posicionamento que tinham no Antigo Testamento. Gente, no Antigo Testamento era assim, né? Orar e tirar a sorte. E assim foi com quem iria substituir Judas, né? Oraram e tiraram a sorte e caiu para Matias substituir Judas. E é legal que no versículo 15 fala, naqueles dias Pedro levantou entre os irmãos um grupo de cerca de 120 pessoas. Então, como a Sérgio falou, juntou ali todos, esse daqui realmente é a igreja primitiva, é o começo ali, né? E me chama a atenção essa explicação que Pedro faz ali, né? Para esses 120, como a Sérgio falou, a gente não tá aqui, gente, defendendo Judas, de tipo assim, nossa, não, Judas foi ali, fez o papel dele, ele fez um bom trabalho, né? Então a gente não tá aqui para isso, mas a gente não tá aqui também para julgar Judas e jogar uma cruz maior do que a que ele já carregou. E é isso que a gente vê na explicação de Pedro também, quando ele fala para essa igreja primitiva, né? Para esses 120. Ele falou, olha, tipo, Judas errou, fez ali, mas a gente não tá aqui para ainda falar assim, nossa, se a gente tivesse junto, a gente não tinha feito isso, a gente tinha analisado, não tinha deixado Judas, né, agir dessa forma. Então é isso, né, que é a visão que nós temos que ter, né? Não apedrejar mais ainda ali o que aconteceu, não, tipo, falar assim, não, comigo seria diferente, alguma coisa desse tipo, né?
Então é legal ter esse reconhecimento que Pedro nos deixa aqui também como exemplo nessa explicação aqui que ele dá para os irmãos, né? E no capítulo 2 a gente lê sobre a vinda do Espírito Santo no dia de Pentecoste. E isso é uma coisa legal, porque a gente acaba hoje em dia, né, tendo essa visão de dia de Pentecoste, o dia que o Espírito Santo desce, né, revigora, é dia do É fogo do céu, né? Então tem essa visão. Mas assim, é legal que esse nome Pentecoste já existia muito antes de acontecer isso, né? Então, até aqui explica que o dia de Pentecoste, ele era uma festa judaica, né? Que ele passava 50 dias depois da Páscoa. Então, é isso que é legal da gente entender. Então, foi 50 dias depois da morte de Cristo, gente, que acontece, né? Isso que a gente leu aqui no capítulo 2. E no Antigo Testamento, né, esse era a festa da colheita que Deus já tinha colocado, né? Então, era o mesmo nome, porém aqui ficou muito mais findado ali o nome de Pentecostes, né? Mas já era comemorado, igual o Jesus falou antes, como festa da colheita. Exato. E ali fala que eles estavam, né, reunidos ali, um grupo, né, Pedro estava ali, João estava ali, estavam os apóstolos, os discípulos, mas tinha mais gente também. E eles estavam reunidos e de repente veio do céu, né, um som com um vento, como um vento muito forte e encheu toda a casa, né, na qual estavam assentados ali, encheu o Espírito Santo. Ali ele fala, né? E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Gente, aqui é muito, muito, muito interessante a gente analisar essa passagem, porque tem, né, eu creio, né, em oração em línguas, pessoas que falam em línguas, tudo isso, né? A gente não está aqui, né, negando isso. Mas o capítulo 2 de Atos, né? Ele fala de falar em outras línguas, não falar línguas tipo, blá, 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 tipo línguas que ninguém entende. Não, Língua não. dos anjos, né? Língua dos anjos. Ele está falando em línguas maternas de pessoas que estavam ali, né? Então isso é muito importante, porque fala que eles ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, mas línguas audíveis. Línguas, porque ali, né, Em vários idiomas, né? explica aqui, né, a gente leu até que tinha gente de vários lugares, né? Eles falam, tinha romanos, habitantes da Mesopotâmia, partos, Egito. medos, província da Ásia, Egito, Líbia. Então era muita gente, veio gente para aquela festa, era uma festa judaica, como a gente acabou de explicar, e veio gente de vários lugares que tinham cada um seu idioma ali diferente. E eles conseguem entender, cada um conseguia entender o que aqueles apóstolos, né, aqueles que receberam do Espírito e ficaram cheios do Espírito Santo, estavam falando, né? Então é interessante a gente ver isso, porque muitas vezes fala assim, nossa, a pessoa ficou cheia do Espírito Santo e agora está falando em línguas, né? Como no dia de Pentecoste. Não é bem assim, né? Isso a gente tem que ler aqui e entender que eles falavam em línguas maternas de cada um deles, né? E ali até falaram assim, alguns falaram assim, nossa, beberam vinho demais, porque estão falando, né, de... Tão bêbados, né? Tão bêbados, né? Porque aquele, vamos dizer, aquele que era do Egito falava, nossa, que ele tá falando em que idioma que tá falando? Mas para ele conseguia entender, né? Então tinha esse negócio. E o legal desse momento, gente, é que ele aconteceu 50 dias após a Páscoa. Então, na Páscoa, Jesus foi crucificado, tudo, e ficou ali os 40 dias ensinando, né? Que isso a gente viu no capítulo 1. Então, 10 dias após que Jesus deixou ali os discípulos, é que aconteceu essa festa da colheita. Então, essa festa da colheita, chamada Pentecostes, né? Foi 10 dias após, e esse momento foi aonde veio todas essas pessoas ali, né? Todos esses judeus de vários cantos para comemorar essa festa. E era uma das maiores festas anuais também que se tinha e que já era colocada na Bíblia desde o Antigo Testamento como um direcionamento que Deus tinha dado para comemorações.
E o que aconteceu? Pedro aproveitou aquele momento para poder pregar ali, né? Falar das boas novas. E ali acontece, querendo ou não, a colheita internacional para os novos cristãos, né? Porque eles ouvindo ali, né, foi uma colheita mundial de novos cristãos e os primeiros convertidos ao cristianismo. Então, esse momento do primeiro Pentecoste pós-ressurreição de Cristo mostra isso, né? Como que o evangelho estava se espalhando e agora para outros públicos, né? Que até mesmo quando Jesus estava presente na terra, estava muito concentrado ali entre os israelitas, né? Ali na Jerusalém e ao redor. Mas após isso, né? Olha o que acontece. E é interessante, uma coisa que me chamou muita atenção, que Jesus apareceu para os apóstolos, como diz ali no capítulo 1, 40 dias depois da ressurreição dele. E aqui a gente está falando de 50 dias depois. Jesus não tinha um prazo para ele voltar para o céu. E ele podia simplesmente, ele mesmo, ter aparecido para essas pessoas, porque era uma festa judaica, né, que tinha muita gente. E ele poderia ter aparecido e falado, né, eu sou o Cristo, eu, né, ressuscitei dos mortos, eu estou aqui. Mas em vez disso, né, a gente vê no final do Evangelho de João, Jesus aparecendo e chamando Pedro para assumir esse chamado do ministério de evangelizar, de levar a palavra para Deus, né? Então, uma coisa assim que me chama a atenção, Jesus, mesmo depois de ressurreto, ele não vem assim para, né, mostrar, eu falei, sempre falei a verdade, né? Eu agora vou converter todo mundo. Mas ele ainda, ele entrega, é tipo assim, como falar assim, até aqui foi o meu chamado. Daqui para diante, o resto, né, essa evangelização é com vocês, né? Então, tipo assim, ele gasta o tempo, vamos dizer assim, o tempo dele de ressurreto é chacoalhando os apóstolos para fazer a missão deles. Não ele mesmo falando assim, larga a mão, Pedro, você viveu comigo tal, e você está voltando a pescar, então deixa que eu assuma aqui e eu comece. Então isso é uma das coisas que me chama a atenção, né, de como assim Jesus também assume ali, né, como que ele toma conta. E isso me chama, o que mexe isso comigo é o fato de você passar o cajado, né, isso é uma coisa muito importante, né, a gente às vezes fala assim, não, eu sei fazer melhor, eu vou fazer, e a gente vê, tipo, Jesus mesmo, né, fazendo esse negócio de passar o cajado, tipo assim, vai, agora vocês têm que assumir, né, vocês têm que continuar o ministério, né, e ali, como a senhora falou, né, começa a pregação de Pedro. Então, reunindo todo aquele povo, tendo todo aquele vucu-vucu ali, né, Pedro começa a falar com as pessoas, né, e ele até fala, né, ouçam, ninguém aqui está bêbado, até porque são 9 horas da manhã. E ele começa, né, a fazer ali a pregação dele, citando, né, o profeta Joel, que tem aqui o livro de Joel, né, que fala, nos últimos dias, disse Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. O que eu comentei agora há pouco, né? Para eles, gente, né? É isso que é interessante. Já havia iniciado os últimos dias. Então, a gente fala, né? Nossa, estamos vivendo os últimos dias, Jesus já está voltando. Não acho que a gente deve ter essa visão, né? Não cabe a nós. Até a gente tem esse embasamento bíblico de não nos preocuparmos com isso, né? E aqui eles já usavam, nos últimos dias, já estamos vivendo, né? Para eles, há 2000 anos atrás, eles já estavam, né, vivendo esses últimos dias, né? E ali ele começa a fazer uma pregação dele, falando, olha, vocês, povo, né, que está aqui, vocês viram, vocês conviveram com o Messias, mas vocês o crucificaram, vocês não reconheceram, né? Este homem foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, diz no versículo 23, né? E vocês ali, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregaram na cruz, né? Então, trazendo esse conhecimento para o povo, né? E sendo uma forma também, né, de chacoalhar eles e se arrependerem, né? Porque às vezes a gente também vê sobre isso, né, até mesmo nas atitudes e não consegue enxergar que fomos culpados de um ato ruim, né? E ali quando Pedro fala, não é assim, colocando, apontando o dedo e coisa do tipo, mas sim trazendo a memória do que eles fizeram e falar assim, olha,
vocês fizeram isso, né? Se arrependam dessa atitude, né? Reconheçam que vocês erraram e que sim, ele é o Cristo, né? Erraram no quê? Não de crucificar, porque o próprio Pedro está mostrando ali, isso foi necessário, isso estava escrito e está tudo bem. Mas o de vocês reconhecerem que ele é o Messias, de que ele é o Cristo. Então era nessa intenção que Pedro estava apontando os fatos do que havia acontecido, tá, gente? Exato, e isso a gente vê muito nessa explicação do versículo 24 ali até o 36 mais ou menos, isso que a senhora acabou de explicar, trazendo a consciência para o povo que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias. Então ele até debate um pouco ali, colocando Jesus e Davi, uma comparação entre os dois, porque assim, naquela época o povo admirava muito, né, e tinha muito ali sobre Davi. Davi foi o rei, né, dos israelitas, né? Davi foi ali quem falou que teve o coração que agradou a Deus, né? E daí no 29, né, você vê a fala de Pedro bem focado nessa comparação, falando assim, olha, Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe prometera sobre juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Então, prevendo isso, né, falou da ressurreição de Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Né? Então, mostrando assim, olha, gente, o túmulo, né, o sepulcro de Davi está aqui entre nós, esse morreu, né? Mas a gente agora tem Jesus, que é maior do que todos, né? E o próprio Davi fez essa profecia sobre a vida de Jesus, né? Então, tipo, trazendo esse entendimento para o povo de que realmente ali, né, Jesus é o nosso Salvador, ele é o Cristo, ele é o Messias, de quem Davi já tinha também falado, né? E daí é interessante que do versículo 37, né, fala, né, que ouvindo aquilo o povo, tipo assim, cai em si, né? É como se realmente tirasse, né, as né? vendas dos olhos, limpassem os ouvidos, né? Ali como toca, né? Até fala ali, ficaram aflitos em seu coração. Aquilo mexeu com eles, né? E eles falam, né, irmãos, que faremos, né? Tipo assim, reconhecemos que o que você está falando é verdade, né? E Pedro ali no versículo 38, né, mostra que ele faz um chamado então para todos aqueles ali que creram, né, e se arrependeram, faz um chamado para eles serem batizados, né? Batizados em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso é uma coisa também que é super interessante, né? Muitas vezes as pessoas falam, qual que é o seu dom? Quantos dons você tem? Qual dom, né, que você vê que Deus te deu? Gente, um dom que é dado a todos que aceitam a Cristo é o dom do Espírito Santo. Está escrito aqui. Então, todos aqueles que são batizados em nome de Jesus Cristo para perdão de seus pecados receberão o dom do Espírito Santo. Você ter o Espírito Santo, né, junto com você, ser cheio do Espírito Santo, já é um dom dado por Deus, né? E ali ele fala como é promessa, isso é uma promessa para vocês, e termina ali falando, né, que naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. 3.000 pessoas reconheceram, né, Cristo, reconheceram Jesus sendo Cristo, e foram batizados. E termina o versículo 2 falando sobre a comunhão dos cristãos. E isso é muito legal, gente, porque continua falando sobre partilhar o pão, fazer oração, ter mesa, né, entre os cristãos. Era uma atitude que eles continuavam tendo, né? E ali até fala, né, no versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Então, isso é uma coisa que mexe com a gente, que deve mexer com a gente. Ter mesa, ter partilha de pão, isso é necessário. O tempo inteiro a gente vê a vida cristã chamando a gente para ter mesa com as pessoas, compartilhar aquilo que você tem. E continuando nessa mesma linha, né, de partilhar o que se tem, né, aqui a gente vê no capítulo 3 falando sobre a cura de um coxo.
o discurso de Pedro no templo. E um coxo, né? Só para falar que é um aleijado. Aleijado. Né? Esses dois nomes aí que a gente tem. Exatamente. E aqui fala, né, que Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração. Nesse momento, gente, a gente tem que lembrar a cultura judaica, né? Eles oravam 3 vezes ao dia, né? Era às 9 horas, às 3 horas e ao pôr do sol. Então aqui eles estavam indo nesse das 3 horas, vamos dizer assim, né? Então é entender esse contexto. E quando fala que eles estavam entrando pela porta chamada Formosa, não era a porta da cidade, era a porta do templo. E essa era uma das portas mais preferidas ali pelas pessoas. O templo tinha várias portas e essa era uma das portas principais. Então, esse homem aleijado preferia ficar na porta principal, onde tinha maior movimento, maior fluxo. E por que ele ficava ali também? Porque as pessoas estavam indo para fazer uma oração, uma oferta, tá? E esse ato de dar prata ou ouro significava também essa forma de você agradecer. Então você dava para esse mendigo, para essa pessoa que estava defeituosa ali na porta. Então quando João e Pedro vai, ele até fala assim, eu não tenho prata e nem ouro. Aí entra meio em contradição, né? Uai, você não tem que partilhar o que você tem? Você tem, né? Mas Pedro fala algo muito melhor, né? Eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu lhe dou. O que Pedro tinha, né? O poder do Espírito Santo. E aqui entra muito também um chacoalhão para nós, né? Às vezes a gente acha que os nossos problemas, os pequenos, vão ser resolvidos de uma forma que a gente deseja, né? E aqui o aleijado também estava pensando desse jeito. Com dinheiro eu vou e compro o que eu preciso e tudo, porque eu não tenho nem as pernas para me locomover, para eu poder trabalhar, então vou pedir dinheiro. Só que às vezes Deus deseja mais da gente, né? E aqui Pedro, vamos dizer assim, usou disso, né? E falou assim, olha, eu vou te dar mais do que você tá pedindo. Eu vou te dar de volta as tuas pernas, né? E ali ele vai e entrega isso em nome de Jesus, gente. E aqui começa também esse novo caminhar, né? Esse novo momento de cura, aonde começa a se espalhar. Por quê? Antes ali a gente viu o relato de Jesus fazendo, Jesus curando e tudo mais, e ele deu esse poder também através do Espírito Santo. Então, através ali desse derramamento do Espírito Santo, os discípulos receberam esse poder. Tanto é que Jesus fala, né? Esperem até vocês receberem o que o Pai tem para dar para vocês. E aí, agora eles já receberam, né? E quando ele vai fazer essa cura, gente, ele mostra o quê? O poder que está em nome de Jesus. E isso fortalece ainda mais a mostrar quem era Jesus, né? Porque até então eles estavam achando também que era um profeta. Assim como Joel, assim como Elias, tudo mais, Jesus foi. Mas olha o poder que eles têm em nome de Jesus. Então, quando eles reconhecem isso, converte também outras pessoas, porque fala assim, olha, eu também quero ter poder no nome dessa pessoa. Eu gosto de Elias, eu gosto de todos os outros, porque antes eles sempre defendiam essas pessoas. Mas agora, vendo esse fluir, vamos dizer assim, no nome de Jesus, eles veem que é muito superior, né? Porque eles não conseguiam reconhecer isso. Isso que a gente precisa entender muito. Os próprios israelitas que liam a palavra, que eram os escolhidos ali de Deus, não conseguia reconhecer a autoridade de Jesus sobre todos os outros profetas. E quando esses discípulos, né, Pedro, João e todos os outros começam a caminhar e mostrando essa autoridade em nome de Jesus Cristo, é que começa a fortalecer os seguidores para Jesus. E é por isso que depois, né, que o coxo ali, o aleijado, levanta e entra ao templo junto, ele começa a louvar a Deus. Por quê? Porque os discípulos também precisam ter o mesmo posicionamento que Jesus tinha. É de falar assim, sim, foi curado em meu nome, né? Para Jesus, foi curado através de mim,
mas é graças a Deus. Então louve a Deus, né? E ali ele entra louvando tudo, glorificando a Deus e todo mundo fica o quê? Abismado. E ali é legal esse momento onde Pedro já usa ali para começar a pregar também, né? Olha, por que vocês estão abismados, né? Por que vocês estão tão atônitos assim com o que eu fiz? Que fala ali no versículo 12, né? Israelitas, por que isto os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou ao seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram diante de Pilatos, embora tivesse decidido soltá-lo. Então aqui novamente ele está mostrando, olha, Jesus caminhou entre nós, nos ensinou, nós estávamos junto deles e vocês crucificaram, né? Vocês não conseguiam reconhecer, seria assim, se vocês reconhecerem Jesus, esse poder também vai ser dado a vocês, né? Vocês negaram ele publicamente, o santo e justo, e pediram que fosse liberto um assassino, né? Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Então é legal que Pedro usa disso, né, para começar a se posicionar. Pedro sempre foi muito instável ali, né? Mas após esse chacoalhão que Jesus deu nele ali, parece que ele entendeu o que ele precisava e agora ele tem mais discernimento também para poder falar com as pessoas, porque na instabilidade dele, às vezes ele podia ser muito grosso, mas a gente vê esse posicionamento dele falar assim, olha, peraí, vamos trazer à memória tudo o que aconteceu e quem é Jesus, né? Então a gente vê essa delicadeza também em Pedro de falar com as outras pessoas, de ministrar para as outras pessoas, né? Tanto é, né, que no versículo 17 ele mesmo fala, né? Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância. Então é legal que ele não fala assim, por coração ruim, por não sei o que. Não, foi por ignorância, foi por falta de sabedoria, bem como os seus líderes. Então aqui ele não coloca assim, tipo, acusando alguém, porque logo em seguida ele fala, ó, mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por meio de todos os profetas, dizendo que o Cristo de Deus haveria de sofrer. Então aqui, gente, é legal também da gente reconhecer esse ato, né? Porque a gente não pode olhar para a cruz e não é que não pode se lamentar, mas era necessário, porque a gente vê como foi o caminhar de Jesus. E se ele não tivesse sido crucificado e ressuscitado, o evangelho não teria se espalhado como ele se espalhou. Então, às vezes, esse momento, né, de dor e tudo, sofrimento, realmente foi preciso, porque se nada extremo tivesse acontecido, ele seria até hoje conhecido como apenas um profeta, apenas mais um, vamos dizer assim, né? Então, Deus já tinha um propósito, né? Se cumpriu o que tinha sido predito ali, né, pelos profetas. E tanto é, né, que ele vai finalizando ali, pregando sobre o arrependimento. Então, gente, é legal da gente ver a forma como eles estavam evangelizando, né? Porque eles precisavam que o povo se arrependesse, que o povo reconhecesse quem era Jesus. Porque até então, igual a gente falou, eles não sabiam, eles não conseguiam ter esse entendimento na cabeça, né? Eles agiam por ignorância ali por todas as escrituras e não conseguiam entender que mesmo Jesus vindo ali de José e Maria podia ser o Filho de Deus, né? Então aqui eles precisavam ter essa delicadeza e mostrar os fatos para que o povo entendesse e dessa forma se arrependesse. E aí ele coloca, né? Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e ele mande Cristo, que já foi designado a vocês, Jesus, né? E ele fala, né? De fato, todos os profetas, de Samuel em diante, um por um falaram e predisseram estes dias. Vocês são herdeiros dos profetas, então se arrependam, se convertam, né?
Então é dessa forma que a igreja primitiva, o que é uma igreja primitiva? Aquela primeirinha ali, né? Começando aos trancos e barrancos, foi sendo criada nessas pregações de Pedro e os discípulos, né? Sobre quem era Jesus e que eles precisavam se arrepender e dessa forma, né? Se arrependendo daquele ato que eles tinham feito, começassem um caminhar ali e pregassem também o evangelho. E daí nós vamos para o capítulo 4, né? Que ele fala que Pedro e João perante o Sinédrio. Então, assim, a gente não sabe se foi no dia, né, ali que aconteceu a cura do aleijado, mas está dentro desse contexto, né? Então, até fala ali, enquanto Pedro e João falavam ao povo, pode ser, gente, que foi no mesmo dia que tudo isso aconteceu, é uma continuação realmente ali do dia, né? Pedro ali cura o aleijado, ele começa a falar ali para o povo, né, dentro do templo, e enquanto eles estão falando, Pedro e João, né, falando junto ali, pregando essa mensagem, essa boa nova que a senhora acabou de explicar, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus, né? Então chegaram ali os chefões do templo, né? E é uma coisa interessante aqui que ele colocou os saduceus. Os saduceus era uma linhagem, né? Uma linha ali dos sacerdotes ali que não acreditavam na ressurreição, né? Então é interessante ali que ele coloca que os saduceus desta vez estavam junto, né? Pegando ali Pedro e João. E fala ali no 2, eles estavam muito perturbados porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Então aquilo estava, né? Ali deixando eles todos aflitos, né? Tipo assim, meu Deus, a gente precisa parar esse movimento, né? Eles estão falando sobre ressurreição, uma coisa que os saduceus principalmente, não acreditavam e só ficam falando desse Jesus, a gente tem que parar isso daqui, né? Lembrando, né, que eles encabeçaram a crucificação de Jesus porque Jesus estava crescendo muito, né? Então eu acho que, assim, eles falaram assim, ó, vamos crucificar, matar e vai acabar. Mas muito pelo contrário, piorou, né, gente? Exato. E fala ali que já estava chegando o fim do dia, tá? Já estava anoitecendo e colocaram na prisão para o dia seguinte, então, conversar, né, com Pedro e João. E até fala ali, mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem, essa mensagem que a Célia acabou de explicar do capítulo 3, creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. Então a gente acabou de falar que no dia do Pentecoste foi 3.000, né, batizados que creram. Agora a gente está falando de 5.000. Então, gente, como a senhora falou, né, acharam ali que iam calar, né, o evangelho, iam calar a partir do momento que crucificaram Jesus. Mas a fama de Jesus, né? Exato, mas ali só estava crescendo cada vez mais, né? Então aí a gente tava, como a senhora falou, a igreja primitiva já estava se tornando uma baita de uma igreja, né? Então isso que é legal da gente perceber. E falou que no dia seguinte, então, né, no outro dia, as autoridades, os líderes religiosos, ali, gente, já mostra que veio mais gente, né, interrogar Pedro e João. Fala ali, inclusive, que estava o sumo sacerdote Anás, também Caifás, João, Alexandre. Então, tipo assim, chamaram todos ali os chefões, né, para interrogar Pedro e João. E uma das coisas, né, que explica aqui, né, no versículo 8 fala, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, e começou a explicar, gente. Então, assim, isso Jesus já tinha falado para os 12, né, antes mesmo dele ser crucificado. Falou, não se preocupe quando vocês forem chamados, né, no sinédrio, no templo, para falar sobre mim, porque o próprio Espírito Santo testemunhará, né, por meio de vocês. É o próprio Espírito Santo quem fará a defesa, né? Não se preocupe com, será que eu vou ser capaz de argumentar? Será que eu vou ser capaz de defender, né, sobre Jesus? Não, é o próprio Espírito Santo. E fala que Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a falar para eles ali, né? E eles foram, né, pegos ali, porque estavam espalhando, né, sobre o evangelho, mas os sacerdotes tudo já sabia dessa cura do aleijado. E Pedro começa falando sobre isso, né? Falando, olha, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade,
em favor de um aleijado, sendo interrogado acerca de como ele foi curado, né? Saibam todos os senhores que foi por meio do nome de Jesus Cristo, né? Porque a pergunta deles está no versículo 7, fala: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então eles explicam: olha, foi um ato de bondade, curamos, né, um aleijado, e foi em nome de Jesus Cristo, né? O Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, né? E ele até ali chama a atenção dos sacerdotes, né, colocando: este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular, né? E isso o próprio Jesus teve ali num dos evangelhos que a gente leu. Jesus fala isso direcionado para eles também, e aqui Pedro falando, lembrando eles, né, sobre isso. E o versículo 12 é muito profundo, né, que ele fala, né, Pedro fala: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos, a não ser por Jesus Cristo, né? E o 13, né, o versículo 13 fala ali que os sacerdotes, né, os mestres da lei, tudo, vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Então, gente, é isso daqui que, tipo assim, é o Espírito Santo que te dá sabedoria, a sabedoria celestial que Salomão pediu, né, para Deus, para poder governar o povo dele ali, né? É a mesma sabedoria que o Espírito Santo nos dá. É como os homens, tipo, ficam assim, admirados, falam assim: eles são meros pescadores, eles são homens humildes, né? Aqui fala assim: homens comuns. Homens comuns é tipo homens humildes, mas admiraram da sabedoria e do uso ali até de contexto que eles utilizaram, de usar palavras, né, versículos bíblicos, respaldos bíblicos para defenderem ali o que eles estavam falando. Então, tipo assim, os homens e também admiraram da coragem, como eles se posicionaram. Então isso é muito bacana. E quem nos dá isso, gente, é o Espírito Santo. Não é a nossa capacidade. Ah, não, eu tenho que ler toda a Bíblia 5 vezes para agora estar pronto para sair, para evangelizar. Porque se eu for, né, pego, né, eu já tô ali. Já sei citar um evangelho, já sei citar uma passagem. Não Exatamente, não é isso, gente. Então, o pouco que você tem já é o bastante para uma outra pessoa, né? A Sayuri sempre fala isso. Então, é legal da gente ver isso. E daí fala ali, então, que eles vendo isso, né? Ali fala o 15. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir. Tipo, tira eles daqui, né? Não, isso é interessante. Não soltaram eles ainda, só mandam eles saírem porque eles tinham que conversar. E uma das coisas que mais, né, atormentavam eles ali era a cura do aleijado. Eles até falam isso, né? O que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais, né, vamos falar só para eles, né, que não fale mais nada, né, que não fique mais falando sobre Jesus, né? Mas a gente não pode fazer muita coisa porque, tipo assim, o povo já está admirando eles, né? Já querem saber quem que é esses que está curando, né, pessoas, né? E daí no versículo 18 fala que chama, né, eles de volta, Pedro e João, e fala: olha, nós vamos liberar vocês, mas nós ordenamos que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam, tipo assim, gente, eles estavam prestes, né? Era só eles falarem sim, né, e ser liberado. Mas eles ali falaram, né, julguem os senhores mesmos, né, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus, né? Então, tipo assim, uma coisa interessante, gente, que a obra de Jesus, né, a obra de Jesus Cristo, todo o que os apóstolos faziam em Jesus Cristo sempre foi honrando, glorificando e louvando a Deus.
O aleijado, quando ele é curado, ele entra no templo e louva a Deus. Então, em nenhum momento, né, é isso que Pedro e João traz a consciência para os sacerdotes ali, os mestres da lei. A gente não está negando, não estamos colocando um outro Deus. Ninguém aqui está sendo curado e louvando a Jesus ou louvando, tipo, a mim. Não, todos eles estão louvando a Deus. A única coisa é que reconhecer que isso foi através de Jesus, que ele é o Cristo. É só esse detalhe, né? Então, tipo assim, ele está mostrando, tipo assim, julgue vocês mesmos, porque todos estão aqui louvando, glorificando e honrando a Deus, né? E ali fala, né, que mesmo após ouvir isso, né, no 21 fala, depois de mais ameaças, né, eles o deixaram ir. Mesmo assim, tipo, negaram aquilo, queriam que eles não falassem em nome de Jesus, ameaçaram ainda mais, mas deixaram eles irem embora. E daí a gente vai para o versículo 23, que fala sobre a oração dos primeiros cristãos, né? Que ali logo depois que eles saem, né? Fala, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes, os líderes religiosos lhe tinham dito. E ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo. Então foi uma oração, gente, em conjunto, uma oração ali de todos que compartilharam do que tinha acontecido ali, porque muitos já achavam que eles seriam talvez mortos ali por estarem pregando o evangelho, né? E eles foram soltos, sendo assim ousados, né? Sendo corajosos, né? Não se oprimindo, né? E com isso eles fazem uma oração ali, falando, né? Uma oração a Deus, reconhecendo ali o cuidado que Deus tem, a grandeza que Deus tem, né? E falando, né, que tudo isso estava acontecendo, né, por causa do nome de Jesus. Também reconhecendo ali que muitos viriam, governantes se reuniriam contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, tipo assim, trazendo um conhecimento de que aquilo, essa perseguição, essa prisão, eles passariam e eles já sabiam, e isso já estava escrito até mesmo no Antigo Testamento. E o versículo 29, né, finalizando a oração deles ali, que termina no versículo 30, fechando aspas, é muito legal de ver, porque ele fala, agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estenda a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Então, tipo, a oração dele, gente, não, era tipo assim, nos leve mais adiante, nos capacite para que nós possamos continuar isso. Tudo isso que a gente vivenciou, né, no dia anterior ali, de curar, de ser preso, de defender o nome de Jesus, que o Senhor nos dê ainda mais capacidade de fazer cada vez mais isso, né? E daí fala, né, aqueles que gostam de sinais, né, fala no versículo 31, que depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus, né? Então ali ainda teve ainda mais um sinal mostrando assim, tipo, Deus mostrando assim, eu estou com vocês, né? E é esse realmente o objetivo que Jesus veio à Terra. E termina falando ali sobre repartir os bens, né? Muito similar ao que eu li que eu expliquei também no capítulo 2, que fala ali que foi crescendo cada vez mais essa multidão que queria espalhar o evangelho e ninguém ali considerava unicamente sua coisa, alguma coisa que eles possuíssem sendo deles, mas compartilhavam tudo o que tinham, né? E até fala ali que toca, né, no assunto de uma pessoa específica no versículo 36 fala José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Né? Tipo assim, aqui, né, está tudo que eu tenho para que essa verba, né, possa aí ajudar vocês a continuar espalhando o evangelho, né, para que possa ajudar todos aí nesse maior propósito que todos nós temos de espalhar o evangelho, de levar a palavra de Deus. E depois, né, eles finalizaram essa leitura com o Salmo 110 ali. A gente volta para o Antigo Testamento para um Salmo de Davi.
Só que, gente, esse Salmo de Davi é o salmo mais citado no Novo Testamento, até mesmo citado por Jesus, porque é o salmo onde Davi escreveu falando muito sobre o Messias, né? Sobre esse reinado aí de Cristo. Então, como ali os judeus, né, sempre se apegavam à palavra, queria mostrar ali que Jesus não era o filho, que Jesus não era isso, não era aquilo. Então ele precisava o quê? Se embasar no que já estava escrito pelos profetas passados, por Davi mesmo e tudo mais. Então esse salmo foi o que mais foi utilizado. Então fala, né? Senta-se à minha direita até que eu faça dos teus inimigos um estrado para os seus pés, né? O Senhor estenderá o cedro do seu poder desde Sião. Domine no meio dos seus inimigos. E foi o que Jesus fez, né? Dominou no meio dos inimigos. Então, aqui a gente vê que também Mateus depois utiliza disso para solidificar sobre Jesus, né? E até mesmo aqui Lucas cita essa escritura no momento de Atos que Pedro falou para o povo, né? Mostrando para o povo, olha, até Davi falou sobre Jesus. Então não tem o que vocês argumentarem, ele é o Messias. Então é bacana da gente só entender por que esse salmo é colocado aqui e por que tanto o Novo Testamento fala sobre ele, para trazer esse chacoalhão ali nos judeus, né, que falava que Jesus não era quem ele falava que era. Até o primeiro versículo, né, é uma das coisas que a gente já leu nos evangelhos e explicou sobre isso, né, que Davi fala, o Senhor disse ao meu Senhor, que Davi, né, Jesus até explica isso para os sacerdotes, né, os mestres da lei. Quem que Davi está dizendo Senhor do meu Senhor, né? Então, isso já foi uma coisa mostrando que Messias, né, que Jesus já existia desde os confins da terra, né, e que Davi já sabia, né, sobre Jesus Cristo. Então, por isso que fala, o Senhor disse ao meu Senhor. Então, o Senhor Deus disse ao meu Senhor, que é Jesus, né? Então, é interessante que, como a senhora falou, na própria leitura do Evangelho já relatou sobre isso, né? E um outro versículo também, né, que eu acho super interessante, é o versículo 4, que ele fala, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então esse Melquisedeque, gente, também está lá no Antigo Testamento, né, que fala que foi um sumo sacerdote, né, e ele está falando aqui, o Senhor jurou e não se arrependerá, que fez de Jesus Cristo um sacerdote para sempre. Né? E isso é interessante porque é essa conexão que nós temos, né? O sacerdote e Melquisedeque, que era um sumo sacerdote ali, né? Segundo a ordem de Melquisedeque, mostrando que Jesus é a nossa conexão com Deus, é Ele quem é o nosso caminho. Então, o sacerdote, é interessante da gente entender esse papel do sacerdote, porque a gente vai ver muitas passagens depois falando assim, o homem é o sacerdote da casa, Jesus é o sumo sacerdote. Vai ter até explicações melhores sobre isso, mas é um termo muito interessante e que está lá em Davi, tipo, é um salmo de Davi falando que Jesus seria esse sacerdote para sempre, fazendo essa conexão das pessoas que estão, tipo assim, no lugar santo com o Santíssimo, então mostrando que Ele é a nossa conexão, Ele é a porta, Ele é o caminho, né? Então isso é legal da gente tá vendo também. Exatamente. E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês hoje. Começamos aí já esse caminhar, não é um caminhar solitário dos apóstolos e dos evangelistas, muito pelo contrário, ele tem super o suporte agora do Espírito Santo, gente. Então é preciso que a gente entenda também esse momento que ressuscitou Jesus e agora entrou em cena o Espírito Santo, cumprindo agora sim a Trindade, né? Deus, Jesus e Espírito Santo, tá? E qualquer coisa, estamos à sua disposição. Já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal e ativando o seu sininho para estar conosco nos próximos episódios. Beijo, tchau!
Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso BíbliaCast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já está aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!